Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós estamos falando de política. Hoje aqui, nessa mesa redonda, o deputado Pedro Uczai, ele é do PT de Santa Catarina, experiente político. Hoje, excepcionalmente, não está aqui a minha companheira de sempre, Denise Rotenburg, mas ela volta na próxima semana. A conversa aqui está boa. O deputado Pedro Uczai faz parte da equipe de transição. Essa equipe de transição é o grupo que vai estudar o atual governo, os componentes, os órgãos públicos e formatar o futuro governo, né? Aumentar o número de ministérios, definir para onde vai cada serviço, e não é só de integrantes. Eu sei que há uma disputa ali para fazer parte do governo, natural, todo governo que chega, mas não é só isso. Deputado, na transição, a indicação é de que teremos ali 31 ministérios, né? Isso já é uma concepção? Eu acredito que sim. São os grupos, né? Os grupos técnicos que foram constituídos, e esses grupos, em grande parte, já se sinaliza pelo próprio discurso do presidente Lula. O senhor está na no grupo campanha. de política fundiária. Eu estou no grupo chamado Desenvolvimento Agrário, que, tradicionalmente, com o governo do presidente Lula, foi criado um ministério chamado MDA, Sim. que o Temer e o Bolsonaro eliminaram esse ministério e incorporaram esse ministério junto do MAPA. A pergunta é, estando no MAPA, ele deu resultado para a agricultura familiar e camponesa? Se a gente pega o orçamento, não. Você pega assistência técnica? Não. Você pega as pesquisas desenvolvidas? Não. Você pega os créditos para esse setor? Não. Diminuiu. O PA, que eu, quando fui prefeito de Chapecó, 10 meses o presidente Lula era presidente, assinou convênio de compra direta, que depois virou PA. Hoje, praticamente, está extinto esse programa, que é uma coisa irrisória de recursos. Então, eles foram diminuindo e fortalecendo um outro setor, que tem sua justificativa, tanto é que vai ter o MAPA como ministério, e nós defendemos o Ministério do Desenvolvimento Agrário como um novo ministério. O governo deu um grande passo, porque ele legalizou, né, os assentamentos, deu título, e isso é muito importante. Surtiu tanto efeito que não existe mais, a gente não vê falar de novas ocupações. E, deputado, o senhor entende muito disso, eu sei que é um dos setores que o senhor acompanha, mas é muito complicado um pequeno agricultor competir com essa moderna agricultura, né? Se é complicado competir, precisa de política pública. Nenhum país do mundo sério que fortalece a produção de alimento nos seus países, com soberania alimentar, inclusive nutricional, não tenha subsídio. Os estados participam do subsídio, é na China, nos Estados Unidos e na Europa. Como vai ser aqui? Como subsidia, inclusive, o grande agronegócio no Brasil, Sim. com Lei Candir, com isenções tributárias de importação de insumos, natural, é um setor de fertilizantes, forte, de agroquímicos, etc., de agrotóxico. Portanto, qualquer setor da agricultura hoje conta com subsídio. Já a agricultura familiar, que produz em grande parte o alimento que vai na mesa do brasileiro, precisa de apoio, precisa de política pública, precisa de crédito subsidiado, precisa de assistência técnica, precisa de pesquisa. Alguns países, inclusive, pagam, dão uma espécie de salário para o pequeno, né? É evidente. Então, é claro para nós. Em vez de subsidiar o produto, né? É isso, subsidia quem produz o alimento. A propriedade pequena. Produz. Então, tu tem que incentivar a produção do alimento para enfrentar a carestia, que é a fome no país, 33 milhões de brasileiros. Não é possível um menino de 11 anos ligar para o 190 da polícia e não denunciar roubo, mas denunciar a ausência de comida em casa e dizer, polícia, não tem alguma coisa para comer? Acho que essa é a realidade que nós estamos. Voltamos ao mapa da fome. Por isso que o Bolsonaro perdeu. Então, o problema da fome nós temos que enfrentar. Quem produz comida para o povo? A agricultura familiar e camponesa. Segundo, tu pensar estrategicamente, enfrentar a inflação dos alimentos e para o consumo de massa, se tu aumenta o emprego, se tu aumenta a renda do trabalhador, tu aumenta o consumo, tu tem que aumentar a produção de alimento. Então, tu tem que casar produção de alimento com a ampliação e distribuição de renda. Mas o senhor fala assim, o setor do agronegócio está resistente, não é nem adversário na eleição, hoje. Sim. Está resistente a um governo Luiz Inácio Lula da Silva. E o senhor fala da produção de alimentos do pequeno, não é bem assim, né? O grande produtor, ele exporta
muito, mas ele produz ração, ou seja, ele acaba alimentando a cadeia, né? É evidente, produz soja para produzir proteína animal, para proteína animal se destinar para o mercado interno e externo. Mas a pergunta é se é assim, por que os por isso acho uma injustiça histórica de setores, não todos, de não reconhecer o que o presidente Lula fez nos seus governos. Se nós pegarmos, inclusive do agronegócio, programas Mais Alimento, programas também para o setor do agronegócio, incentivou efetivamente modernizar o campo. E modernizou o campo no período do presidente Lula. Tanto é que se tu pega os valores de crédito destinado tanto para a agricultura familiar, que nós sempre brigamos para ter mais, comparado com o setor do agronegócio. Então, a modernização do campo aconteceu em grande parte no período do presidente Lula. Mas o pessoal do agronegócio não está satisfeito. Com o Bolsonaro? Não, com a eleição, com o resultado da eleição. Certo, mas aí é um debate político e ideológico, não é um debate econômico. Não é um debate das políticas públicas produzidas pelo governo presidente Lula, porque se tu pegar dados e números, não tem comparação. O senhor acha que eles estão emocionalmente, ideologicamente indo contra eles mesmos? Uma parte deles. Indo contra eles mesmos? Uma parte deles. Alguns dizem que vão até reduzir, alguns nem vão plantar. Isso é discurso de derrotado no primeiro mês. Todos vão plantar, todos vão produzir, e vai ter crédito no governo do presidente Lula para eles, e vai ter crédito e queremos mais para a agricultura familiar, camponesa, povo das águas, das florestas, da terra, porque é ali que efetivamente se produz distribuição de oportunidade no campo para diminuir a desigualdade social no campo, se induz também o enfrentamento à fome no país, e é a agricultura familiar em grande parte, porque o Bolsonaro, nesse período do Bolsonaro, pega aí quanto nós produzimos de feijão e arroz, quanto nós estamos produzindo agora. Diminuiu. Diminuiu. Produção de feijão e arroz, sim. Diminuiu. Por quê? Porque não há uma política pública de incentivo à agricultura familiar, que produz o arroz. Os assentados produzem arroz. Então, é isso que nós precisamos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para dar prioridade e fortalecer e respeitar o agricultor familiar nesse país, respeitar e desenvolver uma política de emprego, de renda e distribuição de renda e enfrentamento à fome. O senhor está falando de uma maneira, deputado, que dá a impressão de que os dois setores, a agricultura familiar e o agronegócio, né, produção em massa, são equipamentos caríssimos, tecnologia avançada. Nós, hoje, no Brasil, temos a tecnologia mais avançada do agronegócio. Está dando a impressão de que são conflitantes. Não, são experiências e com tecnologia eu defendo, e estamos até financiando novas tecnologias para a agricultura familiar, com alta eficiência, com tecnologia brasileira, com ciência brasileira. O que a indústria mundial que produz trator, não é a indústria nacional, a indústria mundial, é necessária para um tipo de agricultura. Nós precisamos incentivar tecnologias para outros tipos de agricultura, como em sistemas agroflorestais, que estamos montando novos equipamentos que vai para a escala industrial já no ano que vem, junto com institutos federais, junto com cientistas brasileiros, incentivar com um novo programa Mais Alimento, para que o agricultor familiar possa incorporar novas tecnologias. Mas quem trabalha na agricultura sabe quanto custava um trator 6 anos atrás e quanto custa hoje. Encareceu muito os investimentos em equipamentos tecnológicos na agricultura. Você precisa reduzir ou com juros subsidiados ou com formas de incentivos de produção que eu chamo, o Brasil precisa se reindustrializar. Me disseram representantes aí de produção, mas eles estão comprando, né? Os equipamentos estão caríssimos, né? E não tem pronta entrega. Muito. Significado de um trabalho. Sim, e tem o preço internacional das commodities que está segurando a agricultura também, porque grande parte é de exportação. Perfeito. Deputado, parece óbvio, mas eu queria que o senhor explicasse como funciona o grupo de transição. O grupo de transição, então, tem um grupo geral, que é o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, que é o coordenador político também da transição, que faz as mediações com os partidos Gleice Hoffmann, e dos grupos técnicos. Político. Com os grupos técnicos, o coordenador é Aloysio Mercadante, que é presidente da Fundação Perseu Abramo.
Abaixo disso, tem 31 grupos técnicos formados com especialistas, com lideranças que têm experiência em Dali gestão. vai sair a formatação do futuro governo. Dos ministérios atuais, inclusive do MAPA. Ele vai continuar existindo o MAPA, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Esses ministérios também têm equipe de transição que está fazendo o quê? Primeiro, uma radiografia de como está o governo. Segundo, como está o orçamento para o próximo ano. E a gente está assustado porque está tendo não só déficit, mas muito pouco orçamento nas políticas sociais, como universidades, institutos federais, SUS, hospitais e também crédito para a agricultura. Estou falando especificamente aí. Não vamos falar nem de pesquisa, de ciência, tecnologia, que reduziu e de investimentos. Investimentos não tem praticamente... Pulverizar o orçamento. Sim. E por isso que, quando a gente fala dos grupos técnicos, nós vamos fazer o quê? O diagnóstico. Qual é a herança que nós vamos ter do governo Bolsonaro? Não é das melhores e o povo brasileiro vai saber. Segundo, o que fazer nos primeiros 100 dias? Que estruturar cada ministério com mínimo de orçamento para conseguir funcionar a máquina. Haverá uma meta de 100 dias. Com certeza vai ter o que vamos fazer nos primeiros 100 dias aí, de medidas do governo, que medidas vão tomar, que decretos vão fazer, que medidas provisórias, se forem necessário ou não, que alterações de estrutura de cada ministério. Então, e projetar aí, para o governo que vai assumir, para os ministros que vão assumir, ter os dados concretos, ter uma radiografia, ter um diagnóstico dessa herança que este governo do presidente está deixando. E olha, nós estamos já preocupados que essa herança, tem alguns que chamam herança maldita, ou herança de desmonte do Estado brasileiro, das políticas públicas. Eu que ajudei a criar o PA, como o primeiro prefeito do país, vê o desmonte, e por isso que voltou a fome, porque tira todos os programas. Sabe, José Maria, a merenda escolar, a alimentação escolar é 0,36 centavos per capita. Como é que tu põe um alimento, uma refeição com 0,36 centavos? Isso é um crime, por isso que aumentou a fome. Você está se referindo ao orçamento do ano que vem, né? Do orçamento previsto para o ano que vem, se nós não alterar. Por isso que a própria PEC de transição tem que ajudar. Não tem para casa de interesse social, não tem para farmácia popular, não tem para merenda escolar atualizar os preços, não tem nada disso. Para a saúde tem redução de bilhões de reais, como da agricultura do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não tem praticamente, eu vi lá hoje 2 milhões, no outro 18 milhões, é uma coisa insignificante. Se paga 2 trilhões, mais de 2 trilhões de reais por ano, né, para o serviço da dívida. Olha, o deputado Pedro Kuzzay, ele é professor de História, né? Professor de História e tem uma ênfase muito grande no seu mandato parlamentar na área de educação, né? Nós estamos em dívida com a educação do Brasil. Na minha opinião, um grande passo da educação brasileira se deu no governo do ex-presidente Fernando Henrique. Paulo Renato colocou todos na escola, o programa Todos na Escola. E houve uma dificuldade do segundo passo, que é a qualidade. Os nossos alunos não estão aprendendo, né? Como é que o senhor analisa essa falha grave? A questão da aprendizagem não é só uma questão específica da escola. Ela é das condições estruturais da própria sociedade, das famílias, das desigualdades sociais, regionais, etc. Segundo, nós melhoramos muito a escola pública, a universidade pública, institutos federais. Eu estava vendo as avaliações dos nossos institutos federais que são públicos, federais. São os melhores do país e comparado com a OCDE. Então, nós temos no Brasil experiências exitosas. Quer fazer uma reforma do ensino médio que tenha garantia de qualidade? Faz a reforma de um segundo grau concomitante, integrado, como são dos institutos federais. As universidades federais produzem 95% da ciência, do conhecimento nesse país. Então, nós temos experiências exitosas, porém contraditórias. Então, nós temos isso que você fala, desafios, de colocar na creche, mais crianças na creche, porque é um direito educacional. Uma criança que não tem direito à creche, fala 4.000 palavras aí, quando entra para ser alfabetizado. Já uma criança que teve creche, pré-escola, fala 10, 12 mil palavras. Então, tu tem que garantir o direito educacional, não só social, lá desde a creche. Eu fui relator do Brasil Carinhoso, da medida provisória, que instituiu toda uma política de creche no país. Hoje ainda, com Temer, com Bolsonaro, tem
centenas de creches ainda não concluídas, porque não se colocou como prioridade. Então, lamentavelmente, o Ministério da Educação foi o pior ministério de longe desse governo atual. 5 ministros que, se eu perguntar quem sabe o nome dos ministros, qual é a marca da educação desses ministros, não só corrupção, desvio de finalidade, né, com tráfico de influência, mas qual é o programa educacional? Porque também não tem. Enfrentou uma dificuldade muito grande ali, né? Mas o ministério todo tomado. Mas um maluco pior que o outro, cara. Vantral, pega aí Não, são pessoas que pensam diferente. Não é só pensam diferente, são incompetentes, são desqualificados. Um falsificou o currículo, outro não conseguia produzir um texto decente como ministro, outro traficando com os pastores lá, barra de ouro, botando nome de político dentro de uma Bíblia. Que é isso, cara? Educação é sério. É a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos, é a escola, é a educação, é estudo, é a universidade. Eu estou 30 anos ligado à universidade, fiz lei de bolsa de estudo em Santa Catarina, que já mais de 500 mil jovens receberam essa bolsa, fui prefeito, colocamos a educação como prioridade, fui relator aqui de várias matérias na área da educação. Então, tem que retomar a educação como prioridade no país. Criamos 18 universidades, 400 e poucos campos de institutos federais. Nesses 4 anos, não tem um campus de uma universidade federal, um campus do Instituto Federal. Pelo contrário, reduziram o orçamento, porque não tem decisão política. Querem fazer o Estado mínimo num país tão desigual. É a agenda fracassada. Até os economistas tradicionais e liberais, que dizem que o neoliberalismo da década de 80, a la chilena, que é do Paulo Banqueiro Grandes, fracassou na educação, na saúde, na economia. Nós estamos desindustrializando esse país. Nós queremos dar educação e universidade, ciência, tecnologia, qualificação, mas nós temos que industrializar esse país. Hoje nós estamos num processo mais violento e agressivo de desindustrialização do país. Então a educação tem que responder a um novo projeto de desenvolvimento para o nosso Brasil. Perfeito. É a fala aí firme do deputado Pedro Ukzai, ele é do PT de Santa Catarina. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.